Nem tudo que a gente quer, a gente vai conseguir na nossa vida. Pois a palavra do Senhor diz, ali em Isaías capítulo 55, e o versículo 8, diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, assim diz o Senhor. Nem tudo que a gente quer, a gente vai conseguir. Nem tudo que a gente deseja, a gente vai alcançar. Sabe por quê? Porque tudo está de acordo com a soberana vontade de Deus sobre a nossa vida. Temos que entender que o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. E o nosso caminho não é o caminho do Senhor. Tudo é de acordo com a santa, com a gloriosa, com a perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Tem bênçãos na nossa vida que Deus não permite a gente alcançar, porque Deus sabe que tem coisas na nossa vida que vai nos afastar da presença de Deus, vai nos tirar da casa do Senhor, vai nos fazer esfriar e enfraquecer-se espiritualmente. Nem tudo que a gente quer é da vontade de Deus. Outrora, o apóstolo Tiago, ele disse que tem oração que Deus não responde, porque a gente pede mal, porque a gente pede para os nossos próprios deleites, para o nosso próprio bel prazer, para a nossa própria vanglória, para a nossa própria exaltação e até mesmo para a nossa própria prepotência e arrogância. Lembro-me, meus amados irmãos e amigos, de um testemunho em que o irmão pediu que Deus lhe desse um carro para que ele pudesse acomodar os irmãos que moravam longe da congregação, para que ele pudesse dar suporte àqueles irmãos que faziam uma longa caminhada para chegar até a igreja onde eles congregavam. Deus, conhecendo o desejo do coração daquele irmão, Deus, ele permitiu que o irmão alcançasse a bênção que ele estava pedindo. O carro, o transporte para assistenciar aos irmãos que ali se sacrificavam, que ali se esforçavam para estar na igreja. Passou um dia, o irmão levou os irmãos para a igreja. Passou outro dia, os irmãos iam para a igreja no carro daquele abençoado. Passou o terceiro dia, a mesma coisa. Só que chegou o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo dia.
E aquele irmão começou a mudar o seu semblante. Aquele irmão começou a se comportar de forma que desagradava, entristecia ao coração de Deus. Aquele irmão que no primeiro dia, aquele irmão que no segundo dia, aquele irmão que no terceiro dia era uma bênção para os irmãos da igreja, começou a cometer uma idolatria, dizendo assim: olha, quando o irmão for entrar no meu carro, limpe os pés, cuidado, feche a porta com cuidado para não quebrar o transporte. Alguém poderia até me falar: é porque o irmão tem cuidado com o transporte que ele alcançou. É porque o irmão ele é organizado, é porque o irmão ele gosta de tudo certinho. Mas não era isso não, irmão. Sabe o que era que estava acontecendo? Ele estava perdendo o amor pela obra de Deus. Estava perdendo o amor pelos irmãos que ele prometeu que iria levar para a igreja, para que eles não se sacrificassem da maneira que eles vinham se sacrificando. E o coração daquele amado irmão, ao invés de estar na obra, ao invés de estar em ajudar aos demais irmãos da igreja, começou o coração desse irmão a estar naquele carro, naquele bem material. Você está vendo que nem todo mundo está preparado para receber algo da parte de Deus? Conheço irmãos que quando era congregado, quando era membro da igreja, era uma bênção. Saudava todo mundo com a paz do Senhor, orava, jejuava, buscava constantemente a Deus. Mas quando Deus foi exaltando ele materialmente, ministerialmente, colocando aquelas altas posições da sociedade e até da ordem eclesiástica da casa de Deus, ele foi perdendo a humildade, a soberba, a arrogância, a prepotência, o eu. Foi entrando dentro do coração daquele irmão. E aí, Deus não se agrada disso. A humildade foi sendo deixada de lado na vida daquele irmão. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus dê oportunidade para que esse filho, para que essa filha de Deus, para que este abençoado, para que esta abençoada não se esqueça que foi Deus que levantou ele. Para que não se esqueça que há uma igreja que orou por ele e está orando até hoje. Para que se lembre das origens, da onde começou, e volte a ser uma bênção. Volte a ser humilde, a ser simples na obra de Deus.
Que não deixe a soberba ministerial entrar dentro do teu coração. Que não deixe a soberba da sociedade secular entrar dentro do teu coração. Se eu estou falando essa palavra para você nesse exato momento, é porque Deus está me tocando. E quando Deus usa o profeta, o vaso na terra, independente que ele fale ou não, ele paga o preço. Mas ele paga pregando a verdade, que é a palavra de Deus. Deus está dizendo neste momento para você que está aí do outro lado: não deixe a soberba, não deixe o eu, não deixe a vanglória, não deixe a arrogância, a prepotência entrar dentro do teu coração. Seja humilde, seja simples, seja servo. Seja uma serva de Deus de verdade. E não deixe a soberba, a arrogância, a prepotência entrar dentro do teu coração, não. Porque quando a pessoa, meu amado, minha amada, deixa a soberba, a prepotência entrar dentro do coração, a queda, o fracasso é grande em todas as áreas da vida. Não se esqueça que foi Deus que te colocou aí, nessa posição social. Não se esqueça que foi Deus que colocou você nessa posição ministerial. Não se esqueça de onde você veio, de onde Deus te tirou. Não se esqueça da igreja que ora às madrugadas, paga o preço em oração pela tua vida. Não se esqueça, irmão. Porque a Bíblia se cumpre. Os humilhados são exaltados por Deus, mas aqueles que a si mesmo se exaltam em si mesmo serão abatidos pelo Senhor. Seja humilde. Seja humilde para a glória de Deus.